Leis de causa e efeito. Esse é o tema de hoje. Vamos lá? E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a lei de causa e efeito no Espiritismo. Mas antes eu queria pedir para você, deixa o seu like, se inscreve no canal, pode ter certeza que você vai ajudar muito a expandir o Espiritismo pelo nosso país. A sua inscrição, o seu like, eles são muito importantes. Portanto, eu agradeço. Mas o que vem a ser essa lei de causa e efeito que a gente tanto fala no Espiritismo? Muitos chamam de karma, que na verdade o karma ele deriva do budismo, do hinduísmo, do jainismo, são religiões orientais. Karma significa ação. Em tese, a lei de causa e efeito, como nós dizemos aqui no Espiritismo, ela é semelhante ao karma derivado dessas religiões orientais, como eu disse agora. E toda conduta que a gente tem nas nossas vidas, sejam condutas positivas ou negativas, elas vão influenciar lá na frente. Porque tudo que a gente faz, em tese, volta. Portanto, se a gente tem coisas mal resolvidas com nós mesmos ou com as pessoas, a gente tem que resolver. E muitas vezes a gente não consegue resolver porque ainda estamos em processo de evolução. Nós temos muitos defeitos, entre aspas, para resolver no nosso espírito. Por isso que a gente vive no planeta de provas e expiações, porque a gente veio aqui para tentar resolver esses problemas, para tentar evoluir esses defeitos que nós temos. Nós temos ainda pensamentos animalescos, o que dificulta a nossa evolução, mas isso é tênue. Aos poucos a gente vai evoluindo, e é por isso que a gente recebeu a imortalidade da providência divina. A gente não pode ter pressa para tentar resolver todos os nossos problemas. Só que também a gente não pode ser conivente. Portanto, a lei de causa e efeito ela reflete muito nas nossas condutas e também nas pessoas que a gente causa. Portanto, a gente sempre tem que tentar resolver todas essas coisas que a gente tem o mais breve possível para que a gente não fique postergando esses problemas. Quando a gente não se dá bem com alguém, quando a gente tem problemas com pessoas, sobretudo nas nossas famílias, normalmente isso acontece porque a espiritualidade ela já ajudou no nosso planejamento de a gente voltar para cá para resolver esses problemas que a gente tem. Eu estou entrando no mérito de problemas justamente porque nós somos ainda espíritos que ainda está aprendendo. Então, na maioria das vezes nós temos que resolver problemas. A gente não reencarna aqui para ajudar a resolver problemas. É claro, existem espíritos que são muito evoluídos, que eles se submetem a essa reencarnação justamente para serem intermediadores para que, por exemplo, resolva problemas de duas pessoas e esse espírito fica ali no meio, um espírito muito evoluído, para que esses dois consigam se compreender. Às vezes existe, por exemplo, um pai que tem muitos problemas com o filho e no meio tem a mãe que é uma pessoa dócil, uma pessoa muito evoluída e ela está ali para tentar ajudar os dois. Às vezes essa mãe é uma pessoa muito evoluída espiritualmente e que às vezes ela nem precisava vir reencarnar, mas ela abre mão da espiritualidade, do mundo espiritual, para ela vir reencarnar aqui para ficar ali no meio, para ajudar o pai, por exemplo, e o filho e fazer com que os dois consigam encontrar o amor que está, por exemplo, distante por causa de brigas de vidas passadas e que às vezes seria muito difícil os dois resolverem esse problema se não tivesse alguém no meio intermediando. Por isso que a gente vê muitas vezes em famílias pessoas que a gente julga ser muito evoluídas e a gente às vezes fala assim, como é que aquela pessoa que é evoluída é casada com tal fulano ou tem um filho que é daquele jeito, uma mãe que pior ainda, essa pessoa é uma santa. A gente fala assim muitas vezes, porque a gente não se conforma de ver no meio de uma família que tem tantos problemas, uma ou duas pessoas que elas se destoam totalmente de uma forma positiva e que a gente fala, essa pessoa é santa, porque para aguentar fulano, ciclano, não é fácil. E essa pessoa ela está ali justamente para ajudar a resolver esses problemas de vidas passadas que muitas vezes esses espíritos não conseguiram resolver vidas passadas, vieram para cá para resolver novamente. E às vezes ela se submete a isso, como eu falei, deixa eu voltar junto, porque de repente se eu estiver no meio eu ajudo os dois a selarem a paz. É claro que muitas vezes também a gente não pode ficar se martirizando
para resolver problemas quando a gente está disposto a resolver e outro lado não está. Porque a evolução, ela é personalíssima. Não adianta a gente falar assim, eu estou tentando, mas não consigo. A todo tempo você tenta e não consegue porque o outro lado não cede. Isso não é culpa sua. E na verdade não é uma culpa. Na verdade isso faz parte da evolução. A evolução de cada pessoa. Às vezes você veio nessa, você conseguiu evoluir nesse aspecto que você precisava evoluir. De um problema que você tem com alguém. Você conseguiu de sua parte evoluir. Mas aquela pessoa não conseguiu. E ela precisará evoluir naquele sentido para ela mesma. E aí, muitas vezes, vocês têm que voltar novamente para resolver. Porque nesse sentido, o amor ele impera. A caridade, ela impera. Porque se a gente é capaz de reencarnar numa família onde eu tenho problema, fulano tem problema comigo, eu tenho problema com fulano, e eu consegui, pelo menos de minha parte, abrir mão desse problema para ficar perto, isso já é uma evolução muito boa sua. E que a gente espera que aquela pessoa ela consiga também evoluir. Mas se ela não evoluir, ela não quer evoluir, isso é algo que mais para frente, que seja em outras vidas, ela vai conseguir. Por isso que essa família, que a gente chama de família espiritual, ela vem de muitos séculos, milênios, porque é como se fosse um ciclo que vai e volta, e nesse ciclo a gente espera que sempre haja uma evolução dentro desse ciclo familiar. Não existe família perfeita, a gente sabe disso, e justamente é por isso que a gente está aqui nesse mundo de provas e expiações, porque nós temos muitos defeitos. E como eu falei, espíritos muito evoluídos, que fazem parte inclusive de nossas famílias, eles abrem mão da não necessidade de reencarnar, justamente para virem aqui para ajudarem a gente que ainda precisa aprender com a vida. Portanto, quando você vê, então, pessoas que se destoam positivamente nas famílias, ou se não, colegas, amigos que você percebe que são pessoas diferenciadas nesse sentido, muitas vezes são espíritos muito evoluídos que estão ali para intermediarem situações difíceis, para mostrar e ensinar o que é o amor e a caridade. Portanto, se você tiver pessoas assim perto de você, sejam familiares, sejam pessoas amigas, próximas do trabalho, tente ficar mais próximo a essas pessoas, porque são pessoas que têm a ensinar você, são pessoas que têm muito a te ensinar. E se a espiritualidade, ela às vezes planeja totalmente essa vinda, essa ida do mundo espiritual para cá, de pessoas que têm problemas para resolver entre elas, é porque a espiritualidade ela sabe o que está fazendo. E a gente não tem essa capacidade de compreender, porque a gente está em processo de evolução. Portanto, agradecemos a espiritualidade por nos conceder esta nova tentativa de reencarnação para a gente resolver os problemas. E se não conseguimos resolver, teremos outras oportunidades, quiçá, e por nossos méritos, muitas vezes, a gente volta aqui para tentar resolver novamente, para tentar. Uma hora a gente vai resolver. Isso você pode ter certeza. Uma hora a gente vai resolver todos os nossos problemas. Não importa quanto tempo leve, porque nós somos imortais. Temos a eternidade para resolvermos tudo. Beleza, galera? Então, esse foi o tema de hoje. Eu agradeço por você ter assistido até o final. Peço mais uma vez para você se inscrever no canal. Que assim seja.